Olá, gente querida, tudo bem por aí? Gente, eu estou impressionada aqui com o comentário dos pastores a respeito da Aimee. Gente, eles estão falando, foram lá fuxicar as redes sociais da moça e que ela não merece crédito. Gente do céu, que importância tem se a moça é cristã ou não cristã? O que importa é a letra da canção que ela está falando. Por quê? Que é uma letra que traz um despertamento. Mas esses homens, esses cães gulosos, eles não querem perder a mamata. Sabe que qualquer profissão hoje em dia está difícil, está bem difícil de ganhar dinheiro. Então, no Brasil tem essa libertinagem toda, muita liberdade, né? Para se auto-intitular pastor, evangelista, missionário, bispo e sair cometendo essas tristezas por aí afora. Espero que essa moça ela tenha um bom preparo emocional para aguentar as pancadas. Aliás, quando ela cantou, né, lá para os jurados, eles falaram isso para ela: você vai levar muita paulada, você não vão querer te ouvir. Ninguém quer ouvir esse tipo de coisa. Eles falaram isso para ela. Então, eu fico pensando aqui que esses pastores, eles amam muito pregar sobre o livro de Salmos, sobre o rei Davi. Então, eu separei aqui umas coisas sobre o rei Davi. Ele era, acho que era o caçula dos irmãos, três irmãos mais velhos que iam lá com o rei Saul para peleja e o rei Davi era o mais novo. é, Quando a Bíblia diz que era o menor, não está falando aqui da estatura dele, apesar dele não ser mesmo muito alto, não. Parece que ele tinha mais ou menos 1,70 m de altura, era ruivo e de belos olhos. Então, e era destemido. Ele era um bom músico, que a Bíblia diz que ele tocava quando o rei Saul estava endemoniado. Então chamavam o rei Davi para tocar para ele. E que mais aqui? O rei Davi, ele teve 6 filhos, né, com Hebron. Teve o terceiro filho, ele teve com a filha de um outro rei. E na guerra lá, quando o gigante estava desafiando o exército de Israel, então ele se ofereceu de ir lá e ele era muito destemido mesmo, era um baixinho retado e, enfim, ele foi lá e resolveu. Derrotou ali o gigante, cortou o mal pela cabeça logo. Enfim, ali ele ganhou, tinha como promessa a filha do rei. Então, o, quando chegou mais ou menos a época dele casar, que aí ele já estava com mais idade e tal, o rei Saul, mau caráter que era, não cumpriu a palavra com ele, aí deu a filha em casamento para outra pessoa, a mais velha. Aí passou-se uns tempos, Davi continuou ganhando, derrotando inimigos, ganhando guerras e a mulherada aplaudindo. Davi, Saul matou milhares e Davi matou muito mais. Sei lá, não lembro, estou conjecturando aqui. Eu sei que Davi resolvia a situação dos inimigos muito mais do que o grandioso rei Saul. Grandioso sim, que a própria Bíblia diz que em Israel, do ombro para cima, ninguém sobressaía mais do que o rei Saul. Não em termos de beleza, em termos de beleza, a Bíblia fala que não se via homem mais lindo do que o filho de Davi, que era o Absalão. Então, só a cabeleira dele, né, já era uma coisa espetacular.
Então, vamos lá. Falei partes boas do rei Davi. Então, mais ou menos 73, 74 canções, que são salmos, poemas. Então, esses pastores aí que estão apedrejando a Aimee e que ela é fã do Djavan, que ela não merece crédito. Ai, gente, que coisa feia! Coisa feia, né? Ciúme, inveja, estão mordidinhos aí de inveja. Mas amam o rei Davi, não entendo isso. Olha só, depois disso aí, Saul, ele descobriu que a Mical, a mais nova, era apaixonada pelo rei Davi. Então ele, opa, tá aí a minha rica oportunidade de puxar o tapete dele. Então prometeu para ele, se ele arrancasse 100 prepúcios de filisteus, que dava Mical para ele em casamento. Ele foi lá, gente, ele foi lá e não eliminou só 100 filisteus, eliminou 200 só para ser genro do rei Saul. Aí teve lá, ele já tinha duas mulheres, duas esposas, inclusive a Abigail. Já tinha um filho com a Abigail, que era a viúva do maluquinho lá do Nabal. Então, o que aconteceu ali? Quando o rei Saul quis pegar Davi dormindo, a filha dele, a Mical, esposa de Davi, botou pele de cabrito, não sei, numa estátua, fingiu, botou, e jogou um lençol por cima na cama e disse que Davi estava doente, estava nos aposentos, que estava dormindo, que estava doente. Aí os soldados de Saul quiseram pegar ele a si mesmo para eliminar ele. Aí descobriram que era só a estátua com pelos de bicho assim na cabeça. Aí Saul ficou muito aborrecido com ela e ela mentiu. Ela mentiu para o pai, falou assim: ah, pai, eu ajudei ele a fugir de você porque ele disse que voltaria e terminaria comigo. Então eu precisei ajudar ele a fugir, te enganar. Aí o pai pegou ela e deu ela em casamento para outra pessoa, enquanto Davi estava fugindo. Nessa fuga aí de Davi, a Bíblia conta que ele foi se unindo a homens que estavam endividados e azedos de alma, quer dizer, estavam estressados, estavam assim com os nervos à flor da pele. Então se uniram a Davi para ficaram ajudando Davi, viraram tipo os soldados, né? Não sei aqui explicar aqui a palavra certa aqui. Eles se uniram ali a Davi, como se fossem os guerreiros de Davi. Enfim, aí Davi nessa fuga e tal, ele soube que a Mical estava casada. Saul tinha dado a esposa dele a outra pessoa, a outro homem. Então, um homem que amava muito a Mical. Davi não amava a Mical. Então, ele foi e falou assim: traz a Mical para mim, quero minha esposa de volta. E diz o texto em 1 Samuel aqui, 2 Samuel 3, do 1 ao 25, conta essas coisas aqui. Também tem 1 Samuel 25, 44, onde diz que Saul entrega Mical para outro homem, chamado Paltiel. Enfim, em 1 Samuel 21, 13, conta que Davi, ele sentiu medo, olha isso, o belicoso, retado, sentiu medo e fingiu a barba. Para eles é algo muito sagrado, né? Não sei se ainda é, mas naquele tempo era. Então, para acreditarem que Davi estava louco e não eliminar ele, ele começou a deixar a baba escorrer por cima da barba. Então, os adversários dele, tá maluco, surtou, deixa esse doido embora.
E o rei ainda disse assim: me faltam doidos para ter mais um. Então deixaram ele embora e ele escapou. Depois ele cometeu um erro gravíssimo contra o Senhor, que Deus se agradava quando eles confiavam no braço dele, não no braço da carne, mas o rei Davi chamou o general dele, o Joabe, e mandou contar quantos eram do povo. Então ele disse assim: não podemos fazer isso e tal. Deus não vai se agradar disso. Ele disse: não, eu quero que conte. Então, era 1.100.000 em Israel, 470.000 mais ou menos em Judá, e ele ficou muito feliz. Só que Deus foi e falou com ele aqui, ó. E Deus falou com ele assim, Deus mandou o profeta falar com ele aqui. Cadê o nome do profeta? Então o profeta foi lá e falou: olha, Deus está muito aborrecido com você. Deus mandou você escolher entre três castigos, três opções de castigo. Deus mesmo falando para o rei Davi. Muito aborrecido porque ele estava confiando no braço da carne. Então ele tinha para escolher 3 meses fugindo dos exércitos inimigos, ou 3 dias de peste em todo Israel. E qual era a outra opção? Então ele escolheu cair nas mãos de Deus, porque Deus tem misericórdia. O homem não tem misericórdia. Quando alguém erra, o homem não tem misericórdia, mas Deus teve misericórdia. Então, ele teve 3 dias de peste em Israel e morreram 70.000 pessoas. Dali ele se quebrantou e falou assim, aí que faz uma diferença. Dali Davi se quebrantou e falou assim: meu Senhor, que culpa tem esse povo do meu erro? Suspende esse castigo, que esse castigo caia sobre mim e sobre os meus, mas não caia sobre o povo, que não tem culpa dos meus erros. E dali Deus mandou cessar o castigo e a peste acabou, mas do povo, os inocentes do povo que morreram com a praga que caiu sobre Israel, 70.000 pessoas morreram ali. Davi se arrependeu, pediu que o castigo caísse sobre ele, enfim. O que mais aqui? Davi ficou irado que Nabal, o falecido esposo da Abigail, não queria dividir o alimento com ele, que tinha de sobra, mas não quis dividir, matar a fome dos homens que estavam com ele. Davi ia eliminar a família toda. Então, a Abigail, que era uma mulher sábia, muito bonita, correu lá, levou alimento com os ajudantes e matou a fome, casou. Aí Deus recolheu o Nabal e Abigail casou com o rei Davi. Mas ele estava irado ali, decidido, por isso que Abigail correu na frente e apaziguou a situação. E um político, né, militar, político e poeta. Então, que mais aqui ele fez aqui, gente? Então teve essas maldades aí que ele fez de louco. Então aqui também a Bíblia também fala de mais defeitos dele, que ele era cobiçoso, adúltero, homicida, mentiroso, falso. E coisa horrorosa também que ele fez com o melhor soldado dele, o mais fiel, o que gostava muito dele aqui, muito competente. Ele viu a esposa do Urias e cobiçou a mulher, forjou a morte do Urias para ficar com a esposa, para encobrir a gravidez que era dele. Queria fingir que o filho era de Urias. Gente do céu, o cara era terrível. E os pastores amam as canções
do rei Davi. Mas a Aimee, que está... Gente, uma coisa terrível, que eu nem sei se posso falar aqui por conta das palavras, o Salmo 137 que Davi escreveu, terrível, pesado, ele fala coisas horríveis, ele deseja, ele desejando que os filhos dos adversários dele sejam dados em pedra, que sejam exterminados, que o ser das trevas, o chefão das trevas, ceife a vida dos adversários. Gente, é muito pesado. Salmo 137 que ele escreveu. Eu nem vou ler aqui porque é terrível. A plataforma não permite essas palavras assim, né? Terrível, eu fico chocada. E agora tem aí os pastores, não estão preocupados com a saúde emocional da Aimee, é tão novinha, que importa se ela gosta do Djavan, que importa se ela é de alguma igreja evangélica ou não, importa que ela está doída de ver esse monte de cães gulosos. Aí tem um jatinho, quer mais outro, quer mais outro, tem uma mansão em cada estado e fora do Brasil. É isso que está doendo em todo mundo. Enfim, gente, eu estou passada com os comentários que estou vendo aí, os dito cujos pastores falando sobre a Aimee. Não tem o que falar, não quer reconhecer erro, aí que tá. O rei Davi reconhecia erro e se humilhava de verdade e evitava cometer. Então, todos esses aí se levantando, que a Aimee não merece crédito, tá pior que ímpio, gente. Os ímpios estão se quebrantando, estão se unindo para ver como que resolve as questões das crianças da nação, e os dito cujos pastores aí inflamando o ego, aí querendo detonar com a moça. Eu não a conheço, mas eu vou orar para que ela não faça igual a outra lá, que não aguentou as críticas e se foi, e praticou o autocancelamento. Então a palavra é essa, a reflexão é essa, que realmente não dá para entender. Que esses pastores que estão se levantando contra a Aimee amam os salmos de Davi. Davi era terrível, gente. Davi era belicoso, era a única coisa aqui que Deus gostava era do coração quebrantado dele. Ele se esforçava para não errar de novo. E quem sabe aí, né, eles estão acostumados com hinos da harpa. E eu vim de tempos antigos, quando cantores que só cantavam hinos da harpa cristã dentro de casa batiam na esposa, sabe? Eu via isso. Cantores famosos, tinha uma dupla também que depois de idoso já separou porque bebia e traía a esposa, e o cara todo consagrado, tinha LP, do tempo da LP ainda, sabe? Gente que casava sem amar, gente que casava com sexo oposto só para tapar o sol com a peneira, porque anos atrás não era permitido isso. Agora está na moda, é bonito, todo mundo aplaude se unir a pessoas do mesmo sexo, mas existe uma ilusão. Ai, as igrejas pequenininhas é que eram cheias do poder de Deus. Ai, os hinos de antigamente, gente, os cantores de antigamente que estavam no altar, também no púlpito, como queiram chamar esse lugar, então eram terríveis também. E hoje em dia eu vejo pessoas elogiando igrejinha pequena, que eram as boas, que saudade da igrejinha, mas tinha também. Tinha violência doméstica também,
e só cantavam hinos da harpa cristã, mas eu via com meus olhos, gente. A questão de Pedô também tinha, só não tinha internet. Hoje em dia tem todo mundo com celular na mão, que filma, que conhece. E aquele ali não é o pastor fulano, não é a missionária fulana com outra pessoa. Como assim? Igual a bispa, né? Recém colocada aí, elevada a bispa, a das matas, estava no monte com um homem que não é o dela, que não é o marido dela, e depois quer processar, que eu não sei o que é maldade, eles querem fazer de tudo. Eles não são de igrejinha pequenininha? Não são de botequinho, aleluia? E aí? E só cantam hinos da harpa cristã, e aí? Saudade mesmo de igrejinha pequena? Vale a pena revirar a vida da Aimee e desfazer da canção dela porque ela não é cristã? Se ela é cristã, se ela não é cristã, nem vem ao caso no momento. O que está em jogo aqui é a letra, que bateu forte. E vamos cuidar das nossas crianças, vamos ser mais humanos. Esses cães gulosos, eu não sei o que Deus vai fazer com eles, nem adianta, né? O dinheiro que eles têm dava para resolver as questões de fome e água no país, todinho. Tá aí um exemplo agora, Leia Miranda, fala, a água do sertão, não é só a Leia. Quantos crentes aí para a água do sertão, é dinheiro para a água do sertão, e nunca tem, o sertão está sempre com sede. É isso. Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela atenção. Se inscreve, compartilha. Eu sou Valmar Endazzi, de conteúdos bíblicos. É a van passando para Maré.